Galera, quando a gente pensa em animes de pancadaria com um toquezinho de terror, uma parada sobrenatural, o primeiro anime que vem na nossa cabeça é Tokyo Ghoul. Isso não tem nem como discutir. Cara, existem muitos personagens sangrentos e assustadores, e além disso tudo ainda fortes pra caramba dentro de Tokyo Ghoul. Kaneki, Arima, a Touka, as formas macabras desses personagens inclusive fazem com que a gente se encolha de medo, mano. Eu pelo menos me encolhei bastante, mas ainda assim é um anime muito interessante e muito legal. E além dessas formas macabras também, cada um deles possui poderes e habilidades muito fortes e únicas. Por isso, eu trago aqui pra vocês quem são os mais fortes de Tokyo Ghoul. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, vou falar pra vocês que Tokyo Ghoul foi uma grande referência durante muitos anos aí depois do lançamento dele. O universo dos Ghouls é simplesmente lotado de gente fora de série, de cara forte pra caramba, e cada um com as suas características singulares, o que torna pra gente eles mais únicos ainda do que quaisquer outros seres, mesmo ali entre eles ali, tá ligado? Mas ainda assim, existe um que é mais forte do que outro. Então, pra gente tirar isso tudo a limpo, o que eu fiz? Eu deixei tudo separadinho aqui, bonitinho pra vocês, do 10º ao 1º lugar de quem são os mais fortes de Tokyo Ghoul. Lembrando que eu sempre gosto de ouvir a opinião de vocês também, então é válido depois que acabar isso aqui, você chegar e fazer o quê? Deixar a sua opinião aí, ver se você concorda comigo ou não. Cara, vocês são maravilhosos demais, mano, vocês são maravilhosos, então aproveita também, deixa esse like monstro pra você me ajudar. Galera, eu tô muito grato por tudo que vocês têm feito por mim aqui e eu vou sempre estar recompensando vocês aqui com muito mais conteúdo bacaníssimo, só conteúdo top, beleza? Então tamo junto, galera, deixa esse like pra fortalecer que com certeza vai ter muito mais. Bora lá pra essa lista. Noroi. Não falei pra vocês que tinha uma parada psicodélica nesse anime? Então, pra gente começar, eu vou dizer pra vocês que eu não pensei que poderia haver algo tão assustador dentre os Ghouls. Sério, de verdade. Mas aí entra o menino silencioso Noro, que na verdade tem o seu verdadeiro nome Noroi. Ele é uma entidade mascarada semelhante a um zumbi que tá fadado a aparecer nos pesadelos de todo o público. E olha que ele não é super assustador assim só por causa da sua habilidade regenerativa, não. Ou por ele poder criar tentáculos como Kagunis aí, mesmo depois do corpo dele ter sido cortado pela metade, né? Em vez disso, ele é muito mais assustador por causa da própria fisionomia dele, cara. A sua mudez ensurdece qualquer um, é uma coisa, nossa, absurda, chega a ser agoniante, cara. Ele tem a cabeça decapitada, não possui olhos nas máscaras, ele tem um rosto sem nariz, que muitas das vezes até lembra pra mim o Voldemort lá do Harry Potter, né, mano? Quem assistiu Harry Potter sabe do que eu tô falando. O design desse personagem é algo que é simplesmente desumano, mas é cativante ao mesmo tempo. Ele é um personagem que cativa sim, e sem esquecer de mencionar que ele tá entre os 50 e 60 anos. E além de ser um Ghoul glutão e quieto, ele tem um apetite insaciável por carne humana. Pois é, cara. Esse é um dos Ghouls mais poderosos, ocupa a nossa 10ª posição aqui. Em 9º lugar, Ayato Kirishima. Pra ser franco com vocês, esse aí é o bonitinho da história, né? O moço bonito. A irmã mais velha dele, a Touka Kirishima, vocês devem saber quem é, chama ele de Coelho Negro. E é com toda razão, porque ele simplesmente nasceu como um Ghoul completo. No topo dos sentidos sobre-humanos dele, ele possui uma Kagune vermelha, como se fosse uma única asa, que serve para armazenamento de munição de arma de fogo. Ele é um Ghoul que é classificado por rank SS e mostra muito potencial latente em Tokyo Ghoul Re. Por exemplo, o Kagune dele pode assumir as formas defensivas e ofensivas, são os dois tipos. Tudo que o Ayato precisa fazer é ajustar o Kagune dele endurecendo ao redor do seu braço, como se ele estivesse se envolvendo, sabe? Como se fosse ele botasse a asa na frente dele. Isso garante a ele que uma baixa resistência seja consumida enquanto ele usa parcialmente as células de AVC para poder atirar vários estilhaços diferentes. É uma coisa louca, né, mano? Ele tem uma metralhadora nas costas, digamos assim. 8º lugar, Tatara. Um líder, um representante público e torturador do grupo terrorista Aogiri Tree. E essa é só uma maneira de descrever esse cara de cabelos brancos e olhos vermelhos aí que usa uma máscara assustadora vermelha e se chama Tatara. Tatara despreza todos os opressores dele que o colocaram no inferno durante o processo de golificação, né? Quando ele ia se transformar o Ghoul.
Portanto, além da sua durabilidade e reflexos sobre-humanos, Tatara também tem uma capacidade mental de produzir chamas de 4.000 graus Celsius. Uma chama dessa é capaz de fritar uma pessoa com um estalo de dedos. Além disso, ele não tem nenhuma consideração por gols artificiais de um olho só. Tatara também possui uma Kaguni que é totalmente desconhecida, que simplesmente pode aniquilar vários investigadores da CCG de Esquadrão de Elite. Então assim, querendo ou não, ele é um cara muito forte, mano. Muito forte. Sachi Matasaka Kashimiro. Olha, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de apreço pelo Sachi, cara. Ele é um calmo membro da Árvore Aogre que evita matar as pessoas desnecessariamente. E nesse ponto eu concordo com ele. Como um ex-líder dos Ghouls da Sexta Guarda, esse era um cara que depende muito menos dos poderes dele. Até porque quando ele luta contra os seus oponentes, ele domina a luta. Mas não por ele ter um Kaguni super forte não. Ao invés disso, ele aplica técnicas de combate corpo a corpo em que ele aprendeu em vários anos de treinamento com os monges Shaolin. E ser proficiente nas artes marciais dá a esse monge aí de batalha uma vantagem absurda. O Kaguni dele, é claro, faria ainda mais com que a sua fisiologia Ghoul operasse com mais eficácia, cara. Mas em vez de consumir o seu Kaguni, ele prefere usar o seu conhecimento de batalhas táteis. Ou seja, porrada neles. E um belo exemplo disso aí é que ele pode ser mais fraco que o Suzuya movido a Arata. Mas se a gente remover o Arata da equação e adicionar o fato de que o Sachi aplica seus contra-ataques físicos, ele com certeza destruirá a base de Suzuya. E o Sachi não é apenas versado em artes marciais, ele também possui habilidades de regeneração poderosíssimas. E como pai adotivo de Rize, ele tem uma força sobre-humana incrível para desenvolver estratégias eficazes para melhorar ainda mais os socos e os chutes dele. Ou seja, o cara é forte, mas melhora ainda mais conforme ele está desenvolvendo as habilidades dele durante treinamentos ou com a própria batalha. Sexto lugar, Uta. Esse Ghoul é o proprietário da Haisai Art Mask Studios, é um designer de máscaras que é muito simpático e membro da amigável facção The Clone. Apesar da natureza sádica dele, o Uta é visto como um homem quebrado ao invés de mal. Além da cauda Kaguni Venus Flytap dele, a Kakuja e imensas habilidades regenerativas, o Uta também pode clonar a si mesmo. E não é só isso, ele também é um metamorfo. Ele não copia apenas o rosto das outras pessoas, mas também a voz delas. Ele simplesmente pode se transformar em você em qualquer momento. Quem sabe um dia que tu olha no espelho aí, ele não virou você e tu não sabe. Pode acontecer, cara. Ele poderia inclusive se transformar no Arima, um investigador Ghoul de classe especial do CCG. Então o cara não é pouca coisa, né, mano? Por isso que ele merece o sexto lugar. Em quinto lugar, Rize Kamishiro, forma dragão. Galera, a beleza angelical da Rize é algo que é completamente cativante, mas infelizmente o canibalismo dela não conhece os limites. Ela é uma glutona que foi até apelidada de comedora de compulsão, tá ligado? Isso por causa do apetite voraz dela por Ghouls com um olho só. Como minha irmã de futuro, o Kaguni da Rize pode enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo, e isso por causa da sua capacidade de regeneração anormal, que gera até 6 tentáculos diferentes. Mas a Rize fica mais forte ainda quando seu corpo foi usado como hospedeiro para o dragão. Ela hospedou esse dragão para que a Aogre conseguisse começar o processo de transformação de Ghoul, de golificação em Tóquio. Se você conhece o dragão Hydra da mitologia grega, então, o corpo de Rize foi adotado a partir desse mesmo conceito do dragão Hydra. A única diferença é que o corpo da Rize está preso literalmente ao núcleo do dragão. Então, não importa o quão forte ela se mexa, ela jamais vai conseguir se soltar. Kuzen Yoshimura. Na real, galera, quem teria pensado que o gerente do café Anteiku é um Ghoul classificado como Triple S, cara? Ainda por cima, os investigadores de Ghouls o apelidaram de Segunda Coruja, ou para ser mais específico, a coruja que não mata. Se o Yoshimura ainda for jovem, ele poderia simplesmente ganhar vantagem ao lutar contra o Seidou. Afinal, esse velho gentil ainda tem algumas forças para conter vários Ghouls classificados nas classes especiais. Yoshimura é um canibal cuja fisiologia de Ghoul é comparável com o de uma máquina de tanque. Ele possui 4 Kakushous e o Kaku Kakuja especializados que podem dominar os seus inimigos com lâminas e projéteis sincronizados. Com a sua durabilidade sobre-humana e a capacidade de regeneração e tolerância à dor, o Yoshimura é um monstro. Além disso, Yoshimura também enfrentou 2 investigadores de Arata juntos e ainda assim com vários outros fortes no meio. Quando os fãs viram que o Kaneki foi derrotado, cara, o Yoshimura se levantou com unhas e dentes contra os seus inimigos.
A batalha foi simplesmente insana dentro do anime. Então assim, a gente considerou colocar aqui ele em quarta posição, porque ele é um dos caras mais bravos que existe nesse anime. Eto Yoshimura. Pois é, galera, ninguém é tão perturbado quanto essa garota no mangá, cara. Como fundador da árvore Aogiri, Eto é uma Gou caolha, né? Ela só tem um olho natural e observou a morte de vários investigadores de classes especiais por anos sozinha. Ela ainda teve a audácia de pisar nos agentes V, como se nenhum deles fosse nada, fez nenhum esforço, cara. A fome dela pro globo ocular de Kaneki faz com que ela faça qualquer coisa para conseguir ele. A Eto, apesar de tudo, consegue comer a comida normal. Ela é um pouco diferente dos outros que não conseguem. Mas, ainda assim, ela é uma comedora voraz de carne humana por causa da enorme capacidade da coruja Kaguni que ela tem. Ou seja, é preciso de muita canibalização humana, ela precisa comer muita carne humana para se manter no seu estado, para sustentar a sua fome. Ela não apenas possui poderes de cura inumanos, como também é capaz de resistir a vários golpes no seu abdômen. E justamente por ela ser um Gou Triple S, facilmente ela entra nessa lista aqui. E como filha de Kuzen, a sua popularidade entre os fãs também disparou demais por causa da personalidade doida que ela tem, né? Que ela é maluca de primeira, cara, aquela 22 mesmo, sabe? Ela tem uma enorme capacidade de liberar kakujas que oprimem muitos investigadores da CCG. E como um poderoso meio Gou, que são na verdade os mais fortes, né? Normalmente os meios Gous são mais fortes do que os Gous em si. O Kaguni dela também é um dos seus maiores recursos. E mesmo que os Kagunis da Eto se desprendam do corpo dela ou tomem formas grotescas em seus apêndices, ela tem totalmente um domínio sobre eles, é um domínio avançado sobre eles que permite uma mobilização muito maior em combate. Niruma Furuta, forma final. A forma final de Furuta foi revelada pra gente lá no arco do dragão, em Tokyo Ghoul Re, quando ele lutou ferozmente com o Kaneki, perto de uns ovidutos de dragão. Ele simplesmente não esperava que alguém como o Kaneki fosse se transformar em um dragão. Mas aqui está, lá na frente dos olhos dele, o Kaneki se transformou em dragão. Durante a batalha, o Furuta inclusive estava até ganhando alguma vantagem em cima dele, apesar dele não usar o Kaguni. Mas a característica que ele mais gosta, uma coisa muito até achei engraçado, é que ele tem um amor excepcional pela esgrima. Ele amou tanto a esgrima que ele pediu pro Kaneki para batalhar com ele em forma de espadas de esgrima ali. E o Kaneki foi, né? Ele obedeceu, fez com que a Kaguni dele se transformasse em uma espada Kinki e começou ali a lutar como se fosse esgrima. Só que o problema é que o Futaro, ele não gosta de pessoas que estão escondendo o seu poder. Ele acredita ser capaz de derrotar outras pessoas que estejam com o seu poder no máximo, né? Então a gente sabe que ele odeia pessoas que não estão usando sua força total. E aí, ele percebeu que o Kaneki não estava fazendo isso. Então, esse foi o grande problema. E foi aí que ele lançou o Kakuja dele pra dentro da luta e mostrou pra gente quão forte ele é. A motivação do Furuta vem do casulo da Arese, do seu precioso dragão. E é óbvio que desde o início a gente já sabia que a fonte da força dele era assim, mesmo que isso não tenha sido declarado explicitamente pra gente durante a batalha contra o Kaneki. Mas ainda assim, ele provou pra gente que é um cara digno de segundo lugar aqui na lista. Kaneki Ken, ou Dragon Kaneki. Kaneki, que também é conhecido como Black Reaper, é o personagem mais forte da série de Tokyo Ghoul. Kaneki foi treinado pelos mais talentosos agentes da CCG, cara. O próprio White Reaper treinou ele, cara, Kishou Arima. E além disso, ele tem uma das mais surpreendentes capacidades de regeneração dentro do anime. Durante o arco do dragão, quando ele estava preso dentro dos apêndices do dragão, ele simplesmente foi acordando por meio de estimulação mental, sacou? O dragão corrigiu todos os problemas relacionados à fisiologia do Gou do Kaneki. E ele não só pode crescer novamente os tentáculos Kaguni, como também pode criar várias cascas sem vidas e golems ao redor do seu corpo para defender contra os oponentes. Como exemplo disso, ele pode simplesmente derrotar o Furuta com pouco esforço com seu Kakuja completo sozinho. Ele livremente manipula várias lâminas gigantes de inúmeras formas, isso porque ele tem um domínio avançado do seu próprio Kaguni. O Kaneki também possui uma quantidade incrível de Kakuja. Quando ele se tornou conhecido como Raiz Sasaki, né, ele foi capaz de destruir o Isha e a coruja do Arima. E se ele mantivesse esse Kakuja especial, com certeza ele teria ficado muito mais forte, muito louco, mano. A cereja do bolo, no entanto, é a imunidade do Kaneki às toxinas de Gous. Vários novos órgãos macabros brotaram de dentro do corpo do Kaneki quando ele foi removido, extraído, né, de dentro do corpo do dragão, e consequentemente a resistência dele contra todas essas toxinas dos Gous
se tornou uma coisa formidável. Ou seja, galera, você já viu que esse universo é cheio de criaturas loucas e cada personagem que passa aqui é muito mais forte do que o outro. Um passa por cima do outro em termos de habilidade, né? Agora, vem junto comigo e deixa a sua opinião aqui nos comentários, cara. Lança pra gente aí se você viu Tokyo Ghoul, se você concorda comigo dessa lista, se você discorda, quem você trocaria de posição. Comenta aí embaixo pra gente discutir aqui, que é sempre bom falar com vocês. É claro, não esquece de deixar o like, cara. O seu like fortalece muito, cara. Você não tem noção disso. E agora, pra fortalecer ainda mais, assim, no top mesmo, no máximo, você aperta aqui do lado e se inscreve no canal, porque você inscrito aqui no canal, com o sininho ativado, você vai sempre ser o primeiro a ser avisado do próximo vídeo que vai sair aqui no canal. E aí você vai poder vir correndo aqui para comentar, trocar uma ideia com a gente, assistir, que é bom demais. Galera, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim. Tamo junto sempre. Um grande abraço para vocês. Até a próxima, hein? Fui!